Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Ivanilson Júnior e hoje a gente vai estar trabalhando um ensaio de floculação voltado para concurso público. Se seu foco não é concurso nesse momento, se seu foco é esse conteúdo para executar o ensaio de floculação, talvez essa aula não seja tão interessante para você, mas ainda assim eu te recomendo que assista, porque a gente vai estar trabalhando alguns tópicos importantes. Mas se você vai fazer um concurso público, como por exemplo o concurso da Embasa, Empresa Baiana de Água e Saneamento, fica aqui que eu vou te ensinar os principais aspectos, os principais pontos que você precisa saber para acertar e fazer questões de concursos públicos com esse tema, ensaio de floculação com segurança. Vamos lá? Desde já te convido a se inscrever no meu canal, dê o like no vídeo se esse assunto te interessa e se ao longo dessa aula você se identificar com o conteúdo, se você considerar que foi importante para a sua prova, para a sua vida, para a sua formação, dê o like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Sem mais delongas, vamos que vamos. Aqui a gente tem o ensaio de floculação. O que é um ensaio de floculação? Existem, pessoal, uma etapa ou etapas primordiais no processo de tratamento de água, que é quando a gente faz o tratamento convencional ou um tratamento ou filtração direta, qualquer tratamento que utilize coagulantes, você vai ter uma etapa ali importante do processo que é a coagulação, floculação. Vou chamar aqui de Czinho, coagulação, e vou chamar aqui de F, floculação, ok? Cada água, ela tem uma característica físico-química, característica como cor, turbidez, como temperatura, pH, como teor de sólidos, como também presença de matéria orgânica, micro-organismos patogênicos, que aí seria já aspectos microbiológicos, entre outros parâmetros que estão relacionados ao padrão, o parâmetro de qualidade da água. Ok? Então, se cada água tem uma característica, logicamente, eu vou utilizar uma dosagem do coagulante para aquele tipo de água que eu estou trabalhando, ok? Então, o produto, o coagulante, ele é utilizado na etapa de coagulação. O que que o coagulante vai fazer? Ele vai desestabilizar as partículas coloidais, ok? Ele vai promover o processo de coagulação, ok? Para cada característica da água que eu tenho, a dosagem do coagulante vai ter relação direta com essa qualidade da água. Então, digamos que o coagulante da nossa estação de tratamento é o sulfato de alumínio. Então, esse é o nosso coagulante, Al2SO4 3. Esse sulfato de alumínio, ele é comercializado ele vai ser comercializado em uma concentração. Geralmente, quando ele é comercializado líquido, uma concentração bem comum é 50%, uma concentração de 50% massa, massa. Então, para fazer o ensaio de floculação, a gente vai partir do coagulante que a gente está utilizando. O que é o ensaio de floculação? É a dosagem que eu preciso utilizar para promover a floculação. Então, a coagulação vai desencadear na floculação. E a dosagem ideal do coagulante vai gerar uma boa floculação. Quando eu tenho uma boa floculação,
automaticamente eu tenho uma boa decantação, uma boa sedimentação dos flocos que foram formados e automaticamente eu tenho a clarificação. Clarificação. Então a minha ideia, pessoal, é clarificar essa água. É uma água chegar, por exemplo, com 100 unidades de cor e chegar aqui no decantador após esse processo, após a decantação, chegar aqui, por exemplo, com 10 unidades de cor. Ela entrar, por exemplo, aqui com 10 NTU de turbidez e sair aqui, ó, e sair com 1, isso na saída do decantador com 1 NTU. Então, o que é que vai ser o JATeste? O JATeste vai utilizar esse equipamento, que é o chamado JATeste, seria o teste de jarro, que vai considerar o seguinte, ele vai ter aqui, ó, de 3, 6 e 9. Então, existem já testes de 3 jarros, alguns de 6 jarros e alguns de 9 jarros. Mas a quantidade aqui, nesse primeiro momento, agora não importa. O fato é que em cada jarro desse, eu vou simular uma dosagem. Então, aqui, dosagem 1, dosagem 2 e dosagem 3. Então, a partir dessa solução mais concentrada, a gente vai diluir ela, que é adicionar água, e preparar essa solução de modo que ela tenha uma concentração final de 1%, ok? Para fazer essa diluição, a gente vai aplicar essa equação. Concentração inicial vezes volume inicial, colocar aqui vezes, é igual concentração final vezes volume final. A partir dessa equação de diluição, que a gente vai substituir aqui, concentração inicial é a concentração que eu tenho ali, da solução concentrada. Volume inicial é o volume que eu vou pegar dessa solução concentrada. Concentração final vai ser a concentração que eu quero chegar, eu vou diluir para ter uma concentração menor. E o volume final, pessoal, é o volume do balão volumétrico que eu vou utilizar para diluir. Então, digamos que a gente vai utilizar um balão aqui, ó, a vidraria balão volumétrico, vou colocar ela aqui, nosso balão, e esse balão volumétrico, ele tem 100 mililitros. Concentração 1% que a gente determinou. Então, aqui a gente vai ter um volume inicial, que vai ser, efetuando esses cálculos aqui, ó, 100 vezes 1, 100. Esse 50 vai multiplicar esse VI, e vai dividir aqui, ó, vai ficar 100 dividido por 50. Não vou colocar as unidades aqui, vou colocar só a unidade aqui no final do cálculo. 100 dividido por 50 vai dar 2 ml da solução concentrada. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, pessoal, esse 2 ml aqui, um pouquinho de água primeiro, de água destilada, por exemplo. Adicionei aqui um pouquinho de água destilada. Depois venho utilizando uma pipeta, transfiro para o balão volumétrico o volume de água, esse volume aqui do sulfato de alumínio concentrado, ok? Depois adiciono água até o menisco do balão volumétrico. O menisco é uma marcação que tem no balão volumétrico que vai marcar, ele fica aqui mais ou menos, ó, que vai marcar o volume de 100 ml. Então, quando a água chegar aqui, a gente adicionou água até aqui, o volume total vai ser 100 ml, que é o volume da solução. Então, a gente já fez a diluição aqui, e agora a gente vai determinar o seguinte: qual a dosagem que eu vou utilizar aqui para essa água que eu tenho, que eu falei para vocês, um exemplo hipotético aqui, de 100 de cor e 10 de turbidez. Então, digamos que você tem uma tabela lá que tem mais ou menos um intervalo de dosagem, ok? Você tem que partir de uma concentração inicial, uma concentração que você acha que pode te dar um bom resultado. Então, tem que ser mais ou menos uma concentração que esteja ali
próximo do que você acredita que aquela água pode limpar, ok? A grosso modo, como aquela água pode limpar com essa dosagem. Digamos que você atribua 3 concentrações. Eu vou simular aqui, ó, 15 miligramas por litro, que é o mesmo que 15 ppm. Esse segundo jarro aqui, ó, eu vou colocar 20 ppm, partes por milhão. E esse terceiro jarro aqui, eu vou colocar 25 ppm. Então, essas são as dosagens que eu vou simular nesse ensaio de floculação, ok? Então, a gente vai retirar utilizando uma pipeta essas quantidades aqui, ó. Você vai ter que achar essas quantidades aqui. Então, essa concentração aqui de 1%, essa concentração aqui de 1%, a partir dela a gente chega na seguinte relação. Se eu pegar, por exemplo, 100 gramas, em 100 gramas de solução, que a gente pode dizer que em 100 gramas tem também 100 ml, porque a densidade da água é 1, e a concentração do sulfato está bem diluída. Em 100 ml, por exemplo, a gente vai ter, ó, uma massa de 1 grama, que é 1%. Então, 1 grama de sulfato de alumínio, Al2S SO4 3. Se em 100 ml a gente tem 1 grama do sulfato de alumínio, em 1 ml, quanto que a gente vai ter? Efetuando essa regra de 3 aqui, ó, 1 vezes 1 vai dar 1, x vezes 100 vai dar 100. 1 dividido por 100 dá 0,01, o quê? Gramas. Tranquilo? Quando a gente transforma isso aqui para miligramas, multiplicando por 1000, a gente chega em... Vou passar 3 casas decimais para lá, ó. 1, 2, 3. Vai dar 10 miligramas. Ok? O que que isso significa, pessoal? Que em 1 ml que eu pegar aqui para transferir para aqui, eu vou ter 10 miligramas do produto químico. Tranquilo? E isso considerando, por exemplo, que o jarro é de 1 litro. Então, a gente vai ter que dobrar a quantidade que a gente vai pegar aqui, porque o jarro é de 2 litros. E essa relação aqui é para, por exemplo, 1 litro de solução. Então, o que que seria aqui? Qual a quantidade que a gente iria pegar para ter 15 ppm? A gente vai transferir para aqui, para esse tubo, para esses tubos que ficam aqui, esse volume em ml que a gente vai calcular agora, ok? Então, 15 ppm seria 1,5 ml que a gente iria pegar. Por que 1,5? Porque 1 ml tem 10 miligramas e aqui é 15 miligramas por litro, ok? 15 miligramas por litro. Como o jarro é de 2 litros, a gente vai adicionar o dobro aqui. Então, se fosse 1 litro, pessoal, a gente ia adicionar 1,5 ml dessa solução aqui para aqui. Mas como é 2 litros, a gente vai multiplicar por 2. Então, o valor que a gente vai adicionar é 3 ml nesse jarro 1. No jarro 2 vai ser o quê? Seria aqui 2 ml, mas como é o dobro, que é o volume 2 litros, a gente vai adicionar aqui, ó, 4 ml. E aqui a gente iria adicionar 2,5. 2,5 vezes 2 vai dar 5 ml aqui. Então, a gente vai transferir para aqui, ó. Para esse tubo de ensaio 1, a gente vai transferir 3 ml. Para o tubo de ensaio 2, 4 ml. Para o tubo de ensaio 3, 5 ml. Aqui vai ter um programa. Nesse programa, a gente vai programar
a velocidade de rotação dessas palhetas e o tempo dessa rotação, ok? Vou colocar uma seta aqui e a gente vai trabalhar com o seguinte: apenas com 10 segundos, numa rotação bem elevada, vou colocar aqui, por exemplo, a rotação de 100 RPM, 100 RPM. Aqui é a coagulação, a mistura é rápida, então preciso de uma velocidade bastante intensa nesse início aqui, ok? Depois da coagulação, eu inicio a floculação. Floculação é mistura lenta. Então, à medida que a velocidade de movimentação dessas palhetas aqui vai diminuindo, os flocos vão sendo formados. Para que essa palheta gira? Essa palheta gira para promover o choque de uma partícula com a outra, de um floco com o outro. Eles vão aumentando de tamanho. Conforme a velocidade de giro dessas palhetas vão diminuindo, esses flocos vão sendo formados. Geralmente, o tempo de floculação é de aproximadamente, pessoal, de 15 a 20 minutos é o tempo de floculação. Então, aqui a gente vai ter que atribuir, aqui nesse programa, no mínimo 3 gradientes de velocidades. Aqui a velocidade bem rápida e após esse aqui mais 3, ok? Então daqui para aqui, eu vou diminuir essa rotação de 100 RPM para, por exemplo, 40 RPM. Aqui é só um exemplo hipotético, RPM. Isso aqui pode variar bastante de um já teste para o outro, e vai depender da programação do operador. Então aqui seria o intervalo 1 após a coagulação, intervalo 2 e aqui o intervalo 3. Show? No intervalo 2 eu vou diminuir ainda mais essa rotação. Vou colocar aqui, ó, 25 RPM e aqui RPM. E aqui no último eu vou colocar, ó, bem lentamente, vou colocar 15 RPM. Então, ao longo do floculador, aqui é o floculador, essa velocidade vai diminuindo. Quando chegar aqui, eu encerrei a minha floculação. Durante a floculação, eu vou observar esses flocos aqui. Eu vou observar o comportamento desses flocos, o tamanho desses flocos e vou também ver isso, ok? Após esse tempo, eu vou agora simular a decantação da água e a sedimentação das partículas. Decantação, pessoal, geralmente dura de 25 a 35 minutos. Isso é uma média. Vou simular aqui uma decantação de 30 minutos para esse ensaio de floculação. Então, a água passou pela coagulação, recebeu o produto coagulante, floculou nos floculadores e veio aqui para o decantador. Nesse decantador, ela vai sedimentar. Então, aqui eu vou esperar e vou simular também a decantação. Vou aguardar o tempo, nesse tempo aqui, qual vai ser a sedimentação. E após tudo isso, pessoal, eu vou fazer a minha análise físico-química novamente. Lembrando que aqui no início eu tenho que saber o pH inicial, eu tenho que saber a temperatura, e eu tenho que saber a alcalinidade, são parâmetros importantíssimos. E também a turbidez, que eu já coloquei aqui 100, e a cor, que eu já coloquei, a turbidez, que é 10, e a cor, que está aqui em cima, que é 100. Tranquilo? Após a floculação, eu vou analisar, isso eu vou fazer análise para uma análise só para água bruta. A água que vai aqui é água bruta, ok? Mas após a floculação, eu vou fazer 3 análises, porque o jarro 1 vai ter um comportamento, o jarro 2 vai ter outro comportamento e o jarro 3 vai ter outro comportamento. Por quê, professor? Porque eles receberam, pessoal, dosagens diferentes. Então preste atenção nisso. Então aqui eu vou ter uma redução de cor e turbidez, aqui eu vou ter outra e aqui eu vou ter outra. Digamos, é só um exemplo, que no jarro 1 eu tive uma redução de cor,
para 40 e de turbidez para 4. No jarro 2 eu tive uma redução para 20 e uma redução de turbidez para 2. E no jarro 3 eu tive uma redução de cor para 10 e de uma turbidez para 1 NTU, ok? Lembrando que o ensaio de floculação, utilizando já teste de jarro, ele vai simular aquilo que acontece na estação de tratamento. A ideia, pessoal, é sempre utilizar a menor dosagem possível do coagulante. Por quê, professor? Para que você não tenha excesso de alumínio residual. O alumínio residual ele é prejudicial. A gente não quer excesso de alumínio residual. A gente quer a concentração ideal para que a gente tenha uma floculação sem excessos e também para gerar uma economia de produto químico, ok? Então aqui a gente vai sempre utilizar a menor possível. E aqui a menor possível. E aqui a menor possível é essa dosagem aqui, ó. Porém, ela não teve uma boa redução de cor e turbidez. A que teve a melhor redução de cor e turbidez foi o jarro 3. Então, nesse caso, a gente iria escolher a dosagem do jarro 3. Professor, o que isso significa? Significa que, através do seu ensaio de floculação, você obteve que a sua dosagem, vou colocar aqui, ó, a sua dosagem ideal foi de 25 miligramas por litro do produto, ok? Então, você vai fazer os cálculos, dependendo da vazão que você está trabalhando, qual a dosagem que vai ser aqui, ó, utilizada. Qual a quantidade para que você tenha essa dosagem aqui. Isso vai depender da vazão da estação de tratamento. Mas o fato é que através do ensaio você achou a dosagem. Tranquilo? Então a dosagem aqui foi essa. A gente vai sempre, pessoal, tentar uma dosagem que a gente tem uma boa redução, uma clarificação. No final do decantador, a gente tem que enxergar um aspecto, uma água limpa, um aspecto bem clarificado. E também um aspecto decantador que tem que estar mais próximo do cristalino, um aspecto que você vê ali, uma água com baixa cor e baixa turbidez, uma boa transparência da água decantada. Tranquilo? Então, existem muitos aspectos e a gente falou aqui os principais associados ao ensaio de floculação. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, no concurso público e na sua rotina de tratamento, esse conteúdo é muito, muito importante. A gente não trabalhou todos os detalhes, mas a gente trabalhou aqui muitos detalhes, diria eu, os principais detalhes para que você entenda o que é o ensaio de floculação, para que ele serve, como você escolhe a dosagem ideal. A dosagem ideal é aquela que vai ter uma boa clarificação e que você não vai ter excessos de coagulante. Isso é muito importante para a rotina. Quando a água muda as características ao longo do turno, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, o operador monitora a qualidade da água que ele está tratando, a qualidade da água bruta. E o ensaio de floculação vai servir para ele saber: eu estou trabalhando com água de 50 de cor e 6 de turbidez, mas essa água aumentou para 500, para 400 de cor, para 80, 90 de turbidez, e agora, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer ensaio de floculação para identificar, é o que você vai fazer, identificar qual a dosagem que você vai utilizar. Você estava utilizando 25 miligramas por litro, mas esse 25 miligramas era eficiente para esta dosagem, mas não vai ser eficiente para outras dosagens. Por outro lado, se a água tem as suas características diminuídas, a cor era 100, passou a ser 40, turbidez era 10, passou a ser 4, 3. Você vai diminuir essa dosagem. E o ensaio de floculação vai te ajudar a fazer isso, a prever qual é a dosagem ideal para a sua ETA, para a sua estação de tratamento. Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula, um abraço.